Estão gravando. Fala, galera, estamos aqui de novo, mais uma vez, agora papo de liderança aqui com o meu amigo Thiago. Thiago é mais um cara bem desenvolvido, né, e desenrolado na área do futebol. E eu queria trazer para você que está aí assistindo a gente, que fica pensando, o contexto de liderança, a liderança é só dentro da minha empresa, a liderança funciona assim. Não, a liderança está em vários lugares. Eu queria trazer para você um pouco do conhecimento da liderança dentro do futebol. E para isso eu trouxe meu amigo Thiago, para falar um pouco sobre liderança no futebol para a gente. Thiago, se apresenta aí, fala um pouquinho quem é o Thiago para a galera que está aí assistindo. Bom dia a todos aí. Prazer, Fábio, poder estar falando contigo aí, poder tentar somar um pouquinho com a experiência que eu tenho aqui dentro do futebol, né? Eu tô no meio, né? A gente já está quase no meio do ano, da minha 20ª temporada dentro do futebol. Trabalhei durante 15 anos nas categorias de base do Flamengo. Estou há 2 anos nas categorias de base do Internacional e trabalhei durante 3 anos também nas categorias de base do Audax do Rio. Então, assim, tenho a vivência do clube grande, tenho a vivência do clube empresa e trabalhando com meninos desde 9 anos de idade, a meninos com 20, 23, enfim. Então tem uma amostragem bem legal aí para poder estar compartilhando com vocês aí. Pô, show de bola, Thiago. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, por poder compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência no futebol com a gente. Eu sei que tem muita gente apaixonada por futebol aqui e que está assistindo a gente. Eu queria trazer assim, uma questão assim, que muitas pessoas, quando ouvem falar, eu falei isso aqui quando eu abri, né? Ouvem falar de liderança, elas associam a uma questão de empresa, de escritório, uma coisa mais fechada, enfim. Né? E a nossa proposta aqui é demonstrar que a liderança ela não é uma coisa limitada, né? Principalmente aos adultos, tampouco, né, essa questão de escritórios e empresas convencionais. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre como a liderança acontece no futebol. Dá uma palhinha para a gente aí, qual é a sua percepção em relação a isso? Tá. Com relação ao futebol, você tem a liderança dividida quase que em 2 partes. Você tem o que a gente chama de liderança técnica, que é aquele atleta que se destaca pela qualidade, pelo nível de performance dele no futebol. Então, fatalmente, respeito dos outros por essa liderança técnica, por ser, num jargão popular, o cara que resolve. Então, ele passa a ser respeitado muito em função disso. E você tem um outro tipo de liderança que muitas vezes ela pode acontecer até na questão física do treino, né? É um cara de imposição física, jogador firme na dividida, é aquele jogador que cobra, é aquele jogador que se coloca. Então, assim, são esses talvez os 2 casos mais claros que eu vejo aí de liderança e que acontece dentro do futebol. E o futebol ainda tem uma particularidade que ela é muito engraçada, né? Na maioria das empresas, como você bem colocou, normalmente o líder é o cara que está na cabeça do processo, é o cara que ganha mais, é o cara que tem uma maior responsabilidade. No futebol, quando você está falando dos jogadores, né, o líder dos jogadores não necessariamente é o maior salário do time, não necessariamente é o cara que tem a melhor performance. Faz sentido. Nas empresas, geralmente, quem está na posição de liderança é quem tem o maior salário, porque, consequentemente, tem a maior responsabilidade, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o fulano, o salário do fulano é tal, né? O médico ganha isso, né? Acho que salário está muito relacionado ao nível de responsabilidade que cada um traz. É óbvio e ainda que dentro não é uma regra. E aí, ainda dentro disso até, na questão da liderança do futebol, você tem um perfil de líder que ele vai te ajudar dentro do campo a orientar a equipe, e você vai ter o perfil que vai fazer de liderança, que vai cobrar com que os atletas tenham um nível de performance otimizado. Ou seja, então, o primeiro perfil é do técnico, do cara técnico, e o segundo é do líder físico. E aí, dependendo do que você tenha de grupo, dependendo do nível que você tenha, do teu nível de controle de grupo, de condução do processo, você vai precisar de um cara dentro do campo que te ajude a orientar, a jogar da maneira que você se propõe, ou você vai ter que ter um cara dentro do grupo que te ajude a cobrar para que você, em dado momento, não se exponha tanto. Interessante isso. E assim, como treinador, assim,
Você falou aí da questão do físico e tal, assim, o cara que foi pra gente, assim, acho que o capitão, né, na seleção, o Dunga é um cara que se enquadra nesse perfil de liderança de físico ou técnico? Em posição física. Posição física. Era um cara que dividia muito bem as responsabilidades dentro do campo, era um cara que cobrava quem tinha que cobrar, era um cara que, por todas essas questões, acabou se tornando um dos melhores amigos à época do Romário, que era a nossa maior referência técnica. Então, assim, ele vai muito dessa questão de um cara de imposição física, um cara que ganhou o respeito dentro do grupo por se impor na parte física do processo e não na parte técnica.